Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor Arilson, diretamente do estúdio, direto ao ponto, resolvendo questões com você de matemática e raciocínio lógico. Essas questões elas foram abordadas na prova da Polícia Militar no ano de 2021. Então segue comigo aqui na tela. Olha só a questão que aparece para você, gente. Um fazendeiro plantou ao longo das margens da estrada reta, olha aí, que vai do portão da fazenda até sua casa, certo? Então, uma estrada, que vai do portão da fazenda até a casa dele, vários coqueiros. Muito bem. Os coqueiros foram plantados em grupo de 6. Olha só, cada grupo possui 6 coqueiros igualmente espaçados. Perfeito. A distância do portão ao primeiro coqueiro é de 10 metros. E a distância entre o sexto coqueiro de um grupo, tá certo? E o primeiro coqueiro do grupo seguinte é o dobro da distância entre coqueiros consecutivos de um mesmo grupo. Pessoal, ele quer confundir aqui, mas não há o que confundir, tá certo? Você vai anotar o seguinte, que a distância entre um coqueiro e outro, vou até fazer o desenho aqui para você. A distância entre um coqueiro e outro é de X metros. Aqui nós temos o portão, E aqui nós temos o primeiro coqueiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Terminou o primeiro grupo. Começa o segundo grupo, mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele diz o seguinte, que a distância entre os coqueiros é igual, tá certo? Você vai chamar de X. E a distância entre o sexto coqueiro de um grupo e o primeiro coqueiro do outro grupo é o dobro da distância entre os coqueiros. Então aqui é 2x, Essa distância que vai do último coqueiro de um grupo até o primeiro coqueiro do outro grupo é o dobro da distância entre os coqueiros. Agora ficou fácil. A distância entre o portão e o primeiro coqueiro é de 10 metros. Olha aí como é simples. E ele vai dar agora a informação principal para a gente resolver a questão. Ele diz o seguinte, a distância do portão da fazenda, olha só, a distância do portão da fazenda e do quarto coqueiro é de 28 metros, olha só. Então, o portão da fazenda até o quarto coqueiro é de 28 metros. Portanto, gente, essa distância que vai daqui, até o quarto coqueiro é aqui, Tá? Essa distância, o primeiro coqueiro, segundo, terceiro, quarto coqueiro. Essa distância aqui é de 28 metros. Isso aqui já nos diz tudo. A distância do terceiro ao 10º coqueiro é de quantos metros? Então isso é que ele quer saber. Olha só como ficou simples, gente. Eu tenho a distância do portão até o terceiro coqueiro, até o quarto coqueiro, perdão, que é de 28 metros. Eu tenho a distância do portão até o primeiro coqueiro, que é de 10 metros. Eu sei que a distância entre um grupo e outro é de 2 vezes a distância entre os coqueiros. E ele quer saber a distância entre do terceiro ao 10º coqueiro, tá certo? Então do terceiro aqui, ele quer saber isso aqui, primeiro, segundo, terceiro. Ele quer saber essa distância do terceiro, 7, 8, 9, 10, até o 10º coqueiro. Agora ficou fácil. Ele quer essa distância aqui, pessoal. Quanto vale? Bom, a questão agora ficou simples. Vamos resolver da seguinte maneira. Eu tenho, pessoal, que se eu pegar essas duas distâncias que está aparecendo aqui para você, 10 e 28, tá certo? Eu tenho o seguinte, a distância de 10 metros. Mais, quantos x eu tenho aqui? 1x, 2x, 3x. Mais 3x, isso tem que dar a distância total, que é de 28 metros. Certo? Só somando aquela distância do portão ao primeiro coqueiro, que é 10 metros, mais a distância do primeiro ao quarto coqueiro, que é 3x, a soma dessas duas distâncias tem que dar 28 metros. Portanto, você fica sabendo aqui que 3 vezes x será igual a 28 menos 10. Portanto, 3x será igual a 18. E aqui você passa o 3 dividindo. X será igual a 18 sobre 3, que é igual a 6 metros.
Arius, você acabou de encontrar a distância entre um coqueiro e outro. Perfeitamente. Se a distância entre um coqueiro e outro é de 6 metros, pessoal, a distância entre um grupo, tá certo? E o outro grupo, que é 2 vezes a distância entre os coqueiros, será o que? 2x, ó. 2 vezes 6 metros e dá igual a 12 metros. Pronto, pessoal, agora é só somar a distância do terceiro coqueiro até o 10º coqueiro, né? 7, 8, 9, 10. Como é que fica? O seguinte, ó, você vai somando. Aqui eu tenho x, tá certo? Ó, aparecendo aí para você x, mais x, ó, 3x, mais a distância de um grupo até o outro grupo, ó, mais 2x, tá certo? Mais a distância do 7º coqueiro até o 8º, do 8º até o 9º e do 9º até o 10º, mais 3x de novo. Isso aqui é a distância que eu quero saber. Eu já tenho o valor de x, isso é igual a 3x mais 2x dá 5x, mais 3x, pessoal, dá 8x. Como o valor de x é 6 metros, ó, como x é igual a 6, eu tenho que a distância que eu quero encontrar é de 8 vezes 6, que dá igual a 48 metros. Essa é a resposta do nosso problema, tá certo? Portanto, você vai marcar o item A, é o gabarito da nossa questão. Olha a pergunta, a distância do terceiro ao 10º coqueiro é em metros. Qual o valor, pessoal? 48 metros, tá? Uma questão bastante simples, mas que você tem que prestar muita atenção para não correr o risco de errá-lo, tranquilo? Então vamos lá para a próxima questão. A segunda questão diz o seguinte, gente, ó. Em um grupo de 218 soldados, você vai marcando as informações que são importantes. 147 são do sexo masculino, perfeito, e 71 do sexo feminino. Muito bem. Para um treinamento, esses 218 soldados são agrupados aleatoriamente, formando 109 pares de soldados. Então, gente, aqui ele formou 109 duplas, 109 pares. Cada par, como o próprio nome está dizendo, são 2, né? 109 vezes 2, 218. Perfeito. Sabe-se que exatamente 21, né, pares tem 2 soldados do sexo feminino. Olha, essa informação é importante, tá? Ele diz que 21 pares possui 2 soldados do sexo feminino. Então a pergunta, o número de pares de soldados que tem 2 do sexo masculino é de quanto? Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, ó, 21 pares, tá certo? 21 pares de soldado feminino. Logo, pessoal, eu tenho 42 soldados do sexo feminino, tá certo? Soldados femininos. Muito bem. Mas eu sei que o total de mulheres é 71, ó. Total de mulheres. Nós vimos agora há pouco que é 71, tá certo? Como 42 mulheres já estão nesses 21 pares, o que é que me resta? Restam quantas mulheres? Setenta e um, pessoal, menos 42. Portanto, eu ainda tenho aqui quantas mulheres para serem utilizadas. 2 para 11, 9. Vem 1. 1 e 4, 5 para 7, 2, né? Então eu tenho ainda 29 mulheres para empregar nos pares formados, tá certo? 29 mais 42, 9 e 2, 11, vai 1, 1 e 2, 3, com 4, 7, perfeito. Então, pessoal, eu ainda tenho 29 mulheres para empregar nos pares. Arius, tem mais algum par que serão empregados 2 mulheres? Não tem, pessoal, porque ele já disse, ó, que exatamente 21 pares tem 2 soldados do sexo feminino. Então essas 29 que sobraram aqui, elas vão ser empregadas com homens,
Ah, não tem mais mulher com mulher, porque já formou os 21 pares que a questão nos deu. Então eu vou ter aqui, gente, ó, 29 pares, tá certo? Vou até escrever aqui de vermelho, vou ter 29 pares formados por quem, Arius? Por um homem mais uma mulher. Ah, entendi. Então nós utilizaremos aqui nesses pares, tá certo? Quantos homens? 29 homens, ó. São 29 homens mais as 29 mulheres que sobraram. Perfeito? Bom, Arilce, quantos homens ainda restam para formarem os outros pares? Simples, pessoal. Se o total de homens é 147, ó, vou escrever de azul. Total de homens, 147. Total de homens igual a 147. Porém, 29 estão sendo utilizados nesses pares aqui, entre homem e mulher. Então eu subtraio, ó. Quanto resta? Restante dos homens. Simples, ó. 147 menos 29, que foram utilizados para formar o par com uma mulher. E aqui, pessoal, tem o seguinte, ó. 9 para 7, 8. Tá certo? 9 para 17, perdão, 8, vem 1. 1 e 2, 3 para 4, 1. 18, né? E baixa lá o outro 1. Então, sobraram ainda, ó, 118 homens para formarem pares entre si. Ou seja, serão pares somente de homens. Como é que a gente resolve isso? Simples, ó. Só dividir, pessoal, por 2, tá? Dividindo 118 por 2. Tenho aqui 118 dividido por 2, tá certo? Isso vai dar o que, pessoal? Vai dar 59, né? 11 por 2 dá 5, né? 5 vezes 2, 10, para 11, 1, baixo 8, 9. 9 vezes 2, 18, para 18, nada. Portanto, pessoal, eu tenho aqui 59 pares só de homens, tá certo? 59 pares só de homens. Portanto, a resposta da nossa questão, que é que ele pergunta, o número de pares de soldados que tem 2 soldados do sexo masculino, pessoal, 59, tá? Essa é a nossa resposta. Tranquilo, gente? Então nós temos, ó, 71 pares. Aliás, a questão deu 21 pares só de mulheres, tá certo? Tenho 29 pares de homens e mulheres e tenho 118 pares só, aliás, 59 pares só de homens, tá certo? A resposta da questão é: qual o número de pares de soldados que tem 2 soldados do sexo masculino? Tá aqui, ó, 59, tá certo? Que é 118 dividido por 2. Bom, segunda questão resolvida, vamos lá para a terceira questão, pessoal. A terceira questão, ele diz o seguinte, ó. A terceira questão fala o seguinte: uma tabela 4 por 3, ou seja, 4 linhas e 3 colunas. A soma dos elementos de cada uma das 4 linhas é sempre a mesma. Se você pegar qualquer uma linha e somar todos os elementos que pertencem a essa linha, dá sempre o mesmo valor. A soma dos elementos de cada coluna também é sempre a mesma, mas não necessariamente igual à soma dos elementos de cada linha. Então você pega os elementos de cada coluna, dá sempre o mesmo valor, mas esse valor não necessariamente é o valor da soma dos elementos de uma linha, certo? Sabe-se que a soma dos elementos da primeira coluna com os elementos da primeira linha é igual a 35. E que a diferença da soma dos elementos da terceira coluna e a soma dos elementos da segunda linha é igual a 5. Perfeito. A soma de todos os elementos dessa tabela é igual a quanto? Arilson, primeira coisa, o que é que eu devo fazer? Pessoal, você deve desenhar aqui a tabela para você visualizar, tá certo? Então, vou desenhar aqui rapidamente uma tabela, de maneira bem simples, ó.
nós temos quantas linhas? 4 linhas. Aí 1, 2, 3, 4. 4 linhas, tá? E quantas colunas? 3 colunas, ó. 1, 2, 3. E aqui nós temos vários elementos, tá, pessoal? Por exemplo, o elemento aqui da primeira linha, primeira coluna. O elemento da primeira linha, segunda coluna. O elemento da primeira linha, terceira coluna. E assim sucessivamente. Até chegar aqui, ó, no elemento da quarta linha, primeira coluna. Elemento da quarta linha, segunda coluna. E o elemento da quarta linha, terceira coluna, tá certo? Bom, e ele diz o seguinte, que a soma dos elementos de todas as linhas dá sempre o mesmo valor. Então, se eu somar os elementos aqui dessa primeira linha, dá o valor y. Se eu somar os elementos da segunda linha, também dá y. Se eu somar os elementos da terceira linha, também dá y. E os elementos da quarta linha também dá y. Tá certo? Agora ele diz que também, somando os elementos de uma coluna, de uma determinada coluna, dá sempre o mesmo valor e não necessariamente y. Então, se eu somar os elementos da primeira coluna, dá x. Se eu somar os elementos da segunda coluna, também dá x. E se eu somar os elementos da terceira coluna, também dá x. Olha a informação que ele nos dá, tá certo? Ele diz o seguinte, ó. Sabe-se que a soma dos elementos da primeira coluna, portanto, x, né? Com os elementos da primeira linha é igual a 35. Então, o elemento da primeira coluna, a soma deu x. Mais a soma dos elementos da primeira linha deu y. Essa soma dá igual a 35. Perfeito. E que a diferença entre a soma dos elementos da terceira coluna aqui, ó, a soma deu x. Menos, né? Menos a soma dos elementos da segunda linha. Tá aqui, ó. O elemento da segunda linha que deu y. Isso dá igual a 5. Perfeito. Ele quer saber a soma de todos os elementos da tabela. Pessoal, aqui ficou muito fácil de resolver. Ó. Eu tenho aqui um sistema de 2 equações e 2 variáveis. E aqui, pelo método da adição, fica muito fácil de resolver. Se eu somar a primeira equação com a segunda, vou ter o seguinte, ó, x mais x, 2x, y menos y cancela, tá certo? 35 mais 5 igual a 40. Logo, você achou que o valor de x aqui é 40 dividido por 2, que dá 20, tá, gente? Se x dá 20, ficou fácil, ó. Y tem que ser quanto, pessoal? 15, ó. Por quê? Porque x mais y, 20 mais y tem que dar 35. Logo, y é 35 menos 20. Y só pode ser 15, tá? Y só pode ser 15. E a soma dos elementos, todos os elementos da tabela, pessoal, é mais fácil ainda. O que é que você vai fazer? Você vai somar, ó, todos os elementos da primeira linha, com a segunda linha, com a terceira linha e com a quarta linha. Que é justamente y mais y mais y mais y. Ou seja, 4 vezes y. Olha só. 4y é a resposta que eu quero. Ou seja, 4 vezes 15, pessoal. Que dá igual a 60. Perfeito? Aí, se eu quisesse somar, que eu tivesse pego a soma dos elementos da coluna. Então, ó, os elementos da primeira coluna somaram x. Os elementos da segunda coluna, x de novo. E da terceira coluna, x. Então, eu poderia ter feito assim, ó. 3 vezes x é a soma dos elementos da tabela. 3 vezes 20, pessoal, também é 60, tá certo? Deixa eu sair aqui da tela. Também vai dar 60. Logo, o nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra D. Tá certo? Letra D. A soma dos elementos, todos os elementos da tabela, dá igual a 60. Perfeito? Então, você veja que essas foram as questões cobradas na prova da Polícia Militar. Você está percebendo que tem condições de fazer todas as questões. E dessa forma, garantir a sua vaga. Tranquilo, pessoal? Bom, nós temos agora mais uma questão, tá certo? À primeira vista,
Você não deve se assustar porque ela não trata de probabilidade, tá certo? Ela parece que vai cobrar o tema probabilidade, mas não é. Vamos observar. Uma urna A contém 20 bolas vermelhas, perfeito. E a urna B contém 21 bolas azuis, perdão. Muito bem. Essas são as únicas bolas das duas urnas. São as únicas bolas das duas urnas. Ou seja, a A tem 20 bolas vermelhas. Você pode até desenhar a urna, tá, pessoal? Você pode até desenhar a urna. Essa aqui é a urna A, que tem 20 bolas vermelhas, tá? 20 bolas vermelhas. E você tem a urna B, tá certo? Que tem 21 bolas azuis. Muito bem. Essas são as únicas bolas das duas urnas. Transferem-se aleatoriamente 5 bolas da urna A para B. Pessoal, é claro que se você jogar 5 bolas da urna A para a urna B, significa o quê? Que as 5 bolas vermelhas vão se misturar às 21 bolas azuis que já existem na urna B, tá certo? Então ficaria assim. Nessa primeira movimentação, eu teria agora 15 bolas, tá certo? Vermelhas na urna A e 26, que é 21 mais 5, né? 26 bolas na urna B, sendo que dessas 26, 21 azuis mais 5 vermelhas. Perfeito? Muito bem. E aí diz o seguinte: a seguir, também aleatoriamente, transfere-se 6 bolas da urna B para A. Agora o que é que ele faz? O contrário, ó. Tira da urna B aleatoriamente e joga na urna A, tá certo? 6 bolas. Ok, 6 bolas. E aí não diz se é azul ou se é vermelha, tá? É aleatoriamente. Bom, aí ele diz: é correto concluir ao final que... Pessoal, vamos estabelecer logo duas situações. Neste retorno aqui, ó, dessas 6 bolas, se forem 5 vermelhas mais um azul, a urna A vai ficar assim, ó. Se a urna A receber 6 bolas, 5 vermelhas mais uma azul, a A vai ficar com 20 bolas vermelhas, tá certo? Ficar com 5, né? Que é 15 que está lá, mais 5, 20, mais um azul. Perfeito? Muito bem. Mas vamos supor que a urna A receba agora o oposto, ó. Se ele receber as 6 bolas azuis, então como é que vai ficar a urna A? Vai ficar com 15 bolas vermelhas, tá certo? Mais 6 bolas azuis. Em ambas as situações, é claro que a urna A vai ficar com 21 bolas, tá certo? A urna A. E claro que a urna B, que tinha 26 e agora saiu 6, vai ficar só com 20. E a urna B, tá certo? Vai ficar somente com, que é 21 bolas, tá? Deixa eu trocar aqui esse B para não confundir. 21 bolas na urna A. E na urna B vai ficar somente 20 bolas. Bom, então a pergunta é: há exatamente uma bola azul na urna A? Será que eu posso garantir, pessoal, que a urna A vai ficar somente com uma bola azul? Claro que não, gente, ó. Porque na primeira situação, tá certo? A urna A fica com 20 bolas vermelhas e um azul. Beleza, isso é uma hipótese, mas não são todas. Ele está dizendo que há exatamente. Mas a urna A também pode ficar com 15, no oposto, né? 15 bolas vermelhas e 6 azuis. Então, nessa transferência aleatória da urna B para a urna A, tanto ela pode ter apenas uma bola azul, como pode ter no máximo 6 bolas azuis, tá? Então, não tem como você garantir que vai ficar só uma bola azul na urna A. Você não tem como garantir isso. Então você já pula a assertiva A. B. Há exatamente 15 bolas azuis na urna B. Pessoal, na urna B, nós vimos o seguinte, que ela ficou com 20 bolas, tá certo?
Mas dessas 20 bolas, você não tem como especificar quantas vermelhas e quantas azuis. Então quando ele diz exatamente 15 bolas, você já elimina essa daqui, tá? Porque na urna B estava com 21 bolas, e aliás com 26, e foram tiradas 6 para urna A. Então como é que você sabe que ficou a 15 bolas azuis? Não tem como você com precisão dizer essa informação. C. Não há bolas vermelhas na urna B. Se você observar, gente, houve uma mistura. Ó. Quando as bolas vermelhas vieram para a urna B e depois foram retiradas bolas da urna B para A, tá certo? Não tem como você garantir que não há bolas vermelhas. Pode ser que daquelas 5 primeiras que foram transferidas para a B, pode ser que tenha ficado alguma. Então, quando ele disse que não há, matou a questão. Não tem como você garantir isso, tá certo? Porque foram 5 bolas para a urna B e depois saiu 6 para a urna A. Quem é que garante que essas 6 que saíram não foram todas azuis, ou foram azuis misturadas com vermelhas, ou dessas 6, 5 foram vermelhas? Não tem como você garantir nada. Agora a D, ó, há no mínimo uma bola vermelha na urna B. Pessoal, para ter uma bola vermelha na urna B é o seguinte: inicialmente vieram 5 bolas para a urna B, então tinha que ter retornado 4 vermelhas mais 2 azuis para a urna A, tá certo? Para você garantir que ficou uma vermelha na urna B. Mas isso é apenas uma hipótese, tá certo? Uma hipótese. Quando ele diz que há no mínimo, tá? Não tem como você garantir isso, porque vai que as 5 vermelhas que saíram da A para B, quando foram tirados 6 da B, as 5 retornaram para A, tá certo? Pode acontecer isso. Então quando ele diz que há no mínimo, não. Pode ser que não tenha nenhuma. Agora esta última aqui, pessoal, ela é clara, é cristalina, como a água do mar. Olha só. Há no máximo 6 bolas azuis na urna A. Pessoal, exatamente isso. Ó. Quando saíram 5 bolas vermelhas para a urna B e depois 6 bolas da urna B para a urna A, no máximo essas 6 serão azuis. É o que nós definimos aqui nessa situação aqui que eu estou marcando para você. Ó. Quando o retorno da B para A for o seguinte, for as 6 bolas que retornaram para A, tá certo? Vamos supor que tenham sido todas as 6 azuis. Então, no máximo, a urna A ficará com 6 bolas azuis. Essa daqui é, sem sombra de dúvida, a assertiva correta. Por que, Arilson? Olha, saíram 5 bolas vermelhas, recapitulando. Saíram 5 bolas vermelhas da urna A para a urna B. Depois foram retiradas 6 bolas da urna B para a urna A. Quando eu retiro bolas da B para A, pessoal, se eu retirar todas azuis, não são 6 bolas, então no máximo a urna A vai receber 6 bolas azuis. Então a urna A tem no máximo 6 bolas azuis. É muito simples, é só observar item por item que você acertaria essa questão com certeza. Tranquilo? De volta para a tela. Bom, então fechamos, né, gente? Ó, a situação oposta é essa daqui. Quando a A recebe 6 bolas azuis, ó, tá aqui para você, e ela ficaria, portanto, com 15 vermelhas mais 6 azuis. Então, no máximo, a urna A terá 6 bolas azuis, beleza? Esse é o nosso gabarito. Próxima questão. Olha só, pessoal, a próxima questão é tão simples, você vai montar uma equação, tá certo? Você vai montar uma equação, observe bem que eu vou dar agora todo o macete para você acertar. Ele diz o seguinte, ó, o soldado Ryan, né, ou Ryan, e sua irmã Rayane possuem respectivamente R$ 1.172,35 e R$ 1.732,75. Então, o Ryan, ele tem, pessoal, R$ 1.172,35. E a Rayane, tá certo? Tem R$ 1.732,75. Perfeito? Bom, para que os dois fiquem com exatamente a mesma quantia, Rayane deve dar a Ryan quanto? Então, pessoal, vai ser retirado uma quantia, tá certo? Da Rayane, que eu não sei quanto é essa quantia,
E lógico que essa quantia que é retirada da Rayane, ela vai ser acrescentada ao valor, né, que possui raia. Então, quando eu fizer essa retirada de um e o acréscimo no outro, os valores vão ficar iguais. É isso que a questão está pedindo, para que fiquem exatamente com a mesma quantia. Olha só como ficou fácil, ó. Portanto, R$ 1.172,35 mais a quantia recebida, tá certo? Tem que ser igual ao valor que a Rayane tinha, R$ 1.732,75, menos o valor que foi retirado dela, que é justamente o mesmo valor que foi acrescentado ao patrimônio, né, ao valor que o Ryan tinha, tá certo? Portanto, ó, tem uma equação com apenas uma variável, ficou fácil. 2x, que é x mais x, né, será igual a 1.732,75 menos esse valor que estava na esquerda, passa para a direita com o sinal trocado, 1.172,35, tá certo? Então, 1.732,75 menos 1.172,35. Portanto, pessoal, 2x será igual a 5 para 5, nada. 3 para 7, 4. Tá certo? 2 para 2, nada. 7 para 13 dá 6. Né? 7 mais 6 dá 13. Vem 1. Ó. 1 e 1, 2. Para 7, 5. E 1 para 1, nada. Então deu R$ 560,40. 2x. Logo, o valor de x será igual a 560,40 centavos dividido por 2, tá, pessoal? Logo, o valor de x será igual a 560 por 2 dá 280, não é isso? R$0,40 dá 20 centavos. Olha só como ficou fácil, pessoal. Portanto, gente, o valor que deve ser retirado do dinheiro da Rayane deve ser acrescentado ao Ryan, ou seja, o valor que deve ser transferido de um para o outro é de R$ 280,20 para que os dois fiquem com a mesma quantia, tá certo? Logo, nosso gabarito aqui é a letra E, ó. R$ 280,20. Perfeito? Essa questão era muito fácil, dava para resolver tranquilamente. Bom, pessoal, então vamos, para fechar esse bloco, resolver aqui a sexta questão. Olha só como tá simples a sexta questão, gente. Ó, a quinta você anotou aí, ó, R$ 280,20, tá? E a sexta questão, pessoal, o sargento Garcia tem sob o seu comando entre 100 e 200 soldados. Então você não tem a quantia exata. Você sabe que é um número que está entre 100 e 200. O sargento Garcia observou que, formando os seus soldados em filas de 14 soldados cada uma, ou em filas de 18 soldados cada uma, a formação fica perfeita, ou seja, não sobra nem falta soldado em qualquer fila. Gente, o que é que isso quer me dizer? Quer dizer, pessoal, que o número de soldados que o sargento Garcia tem é múltiplo, tá? É múltiplo tanto de 14 como também múltiplo de 18. Então, ó, eu quero um múltiplo de 14 e 18 ao mesmo tempo. Portanto, eu quero o mínimo múltiplo comum, tá, pessoal? Um número que seja múltiplo de 14 e 18 e que esteja entre 100 e 200. Matou a questão. Então, vamos lá. Quando o sargento Garcia forma os seus soldados em fila de 14 soldados, olha só, cada uma, ele quer saber quantas filas são formadas. Primeiramente, eu tenho que saber quantos soldados existem. Pessoal, vamos calcular aqui o MC de 14 e 18. Arius, como é que fala o MMC? Só fatorar, tá, pessoal? Fatorar esses números, né? Reduzir a fatores primos. Então vamos dividir aqui por 2, aqui dá 7, aqui dá 9. Por 3, aqui dá 7, aqui dá 3. Por 3, 7 e 1. Por 7, 1 e 1. Agora você multiplica todos os fatores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 7. Então quanto é que dá 18 vezes 7? 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 1, 7. 5, 12.
126 soldados, tá pessoal? 126 soldados. 7 vezes 8, 56, vai 5, 7 vezes 1, 7, 5, 12. Pronto. Você já sabe, ó, que você tem 126 soldados para dividir em filas de 14. 14 soldados por fila. Ele quer saber quantas filas são formadas. Pessoal, muito simples, ó. O número de filas é igual ao número total de soldados dividido pelo número de soldados em cada fila, tá certo? E aí eu tenho que o número de filas será igual a 126 por 14, aqui dá 1 vezes 14, 14, né, para 12. Aliás, aqui é o seguinte, fosse 10 dava 140, é 9, né, pessoal? A resposta aqui é 9, ó. 9, tá certo? Porque 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 1, 9, 3, 12. Então são 9 filas, tá, pessoal? A resposta. Por quê? Porque 9 vezes 14, que é o número de soldados que tem em cada fila, dá o número total de 126. Portanto, pessoal, a nossa assertiva aqui é a letra B, tá certo? Olha só a pergunta dele, ó. Quando o sargento Garcia forma os seus soldados em fila de 14, o número de filas dá quanto? Justamente 9, tá, pessoal? 9 filas, beleza? Bom, então já passamos aqui dos 30 minutos, resolvemos aí 6 questões com você. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado na compreensão dessas questões que caíram na prova de 2021 e você já percebeu que você tem condições de acertar as 10 questões na prova a qual você vai se submeter. Fico por aqui, um grande abraço para você e desejo muito sucesso.